Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui. Eu ia tentar fazer ao vivo, tá bom? Com vocês aqui no nosso pós-jogo, mas sinceramente falando, hoje a internet me trollou e acabei tendo que encerrar a live, né? Porque não tinha condição, né, pessoal? Não tinha condição de eu manter a live do jeito que tava. Realmente, hoje ficou complicado. É engraçado que tava até indo bem, né? A gente tava indo de forma normal o jogo. E, cara, do nada realmente caiu a internet, aí tentei voltar. Fiquei sem som. Foi isso, já tava travando, né? E tem uma coisa, sempre comentei pra vocês quando isso acontece, que uma coisa que mais me irrita é quando tem essa coisa de internet, né? Essa queda de internet. Porque isso trava tudo, né? Trava aonde eu tô acompanhando a partida, trava a live e trava até o programa que eu uso pra poder fazer as lives, né? E os vídeos. E hoje foi tudo isso, né? Travou a live, travou o programa onde eu tava fazendo vídeo, ficou sem som. Então foi bem complicado. Ainda tentei, né? Voltar, tentei fazer o pós-jogo aqui com vocês ao vivo, mas não deu, né? Não deu pra fazer porque não tinha condição, né? Não ia deixar do jeito que tá. Inclusive eu vou até deletar esses ao vivos aí que teve. Curtiu, né? Pra poder não manter no canal. Porque eu não gosto de manter essas coisas no canal porque não fica com uma coisa de qualidade, né? Então eu quero manter uma certa qualidade aqui no canal. Até por respeito a vocês, né? Que acompanham aqui o canal. Então vocês merecem algo com qualidade. Então não deixar algo realmente desse jeito assim, totalmente bugado. É ruim. Então é isso, pessoal. É o seguinte. O Flamengo venceu hoje o Cruzeiro por 2-0. O gol foi do Ayrton Lucas e o gol do Pedro de pênalti. E assim o Flamengo superou o Cruzeiro lá no Meião. E assim, vamos lá. O Flamengo jogou bem. Foi bem assim o Flamengo sob o comando do Tite, nesse primeiro jogo aí do Tite? Não, não foi bem. Mas você, mas poxa, venceu por 2-0. Como assim não jogou bem? Pois é, esse que é o detalhe. Vamos lá por etapa. Assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem morno, sinceramente falando. Se não fosse os lances do gol mesmo, seria um jogo bem mesmo, assim, sabe, bem sonolento de ambas as equipes. Nenhuma das equipes jogou bem no primeiro tempo. Até o gol do Ayrton Lucas, o jogo tava bem mesmo difícil de assistir. As duas equipes tentavam. O Flamengo teve mais posse de bola, mas o Flamengo não conseguia armar direito os seus ataques. Não tinha lance perigoso por parte do Flamengo. O Flamengo tentava, né? Principalmente o lançamento aí pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique tava mal na partida. Na verdade, todo mundo tava mal hoje, né? Tá todo mal. Mas não conseguia o Bruno Henrique fazer suas jogadas, suas arrancadas. Ele foi esforçado, mas não conseguiu, né? Muito preso na marcação. O Cruzeiro também errando muito passe. Errando demais o Cruzeiro hoje também. Eu vou te contar, teve erro do Cruzeiro que, sinceramente, é lance de juvenil, né? Até juvenil conseguia acertar passe de 1 metro, 2 metros. E os jogadores do Cruzeiro não estavam acertando. Realmente o Cruzeiro estava muito mal hoje, muito mal mesmo. E assim, né? Os lances do gol do Flamengo, o gol do Ayrton Lucas, foi uma maçocada dos jogadores da equipe do Cruzeiro que bateram cabeça ali na grande área, deixaram o Ayrton Lucas sozinho ali. Um jogador do Cruzeiro ainda tentou tirar a bola do Ayrton Lucas, só que aí o Ayrton Lucas foi esperto, foi inteligente, ele driblou o marcador e aí tocou rasteirinha no cantinho do Rafael Cabral, que ainda tentou fazer o bloqueio do chute do Ayrton Lucas, mas não conseguiu. E assim o Flamengo abriu para cá. Inclusive o Ayrton Lucas teve uma frieza que pouco até assim, atacantes que tem por aí não consegue, né? Ter essa frieza que o Ayrton Lucas teve, né? Ele fez o drible, olhou, pensou e tomou a decisão certa, que é geralmente jogar de forma rasteira no cantinho do gol. Rafael que não pode fazer nada, não conseguiu fazer a defesa, não conseguiu fazer o apoio. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Beleza, então o Flamengo abriu para cá dessa forma. O segundo gol foi um lance de pênalti. Outra erro de marcação do Cruzeiro. Mas aí tem um detalhe. Cara, pra começar, foi pênalti? Foi. Porque assim, o Wesley, ele domina a bola ali na grande área, já perto da linha de fundo. Ele tava ali perto. Ao meu ver, ele não ia fazer nada ali perigoso, até porque talvez ele até deixasse a bola escapar ali dele e a bola ia para tiro de meta. Mas aí, o Neres, ele chegou atropelando o Wesley.
Ficou atropelando pelas costas do Wesley. Então, foi pênalti. Foi pênalti, ele foi muito afobado. E como eu sempre falo, zagueiro afobado dentro da grande área faz M, faz besteira. Acho que vocês entenderam. E foi isso, né? Ele acabou fazendo besteira, fez um pênalti bobo, infantil, sem necessidade. Porque, como eu falei, o Wesley pra mim não ia fazer nada ali. Talvez ele até deixasse a bola escapar para ser de meta. Então, o Wesley foi muito afobado, fez um pênalti infantil e acabou prejudicando o Cruzeiro nessa. Aí no pênalti, o Pedro foi pra boia. Engraçado esse lance que eu até achei muito engraçado, porque assim, o Rafael, ele ficou de um lado da trave, né? Bem próximo da trave, no caso ele ficou pro canto esquerdo. E ele deixou todo o canto direito aberto ali para poder o Pedro ficar ali. Ele ficou provocando o Pedro para poder ele chutar ali pro lado direito. Tática, né? Tática do goleiro. Aí beleza. Aí tá. Aí o Pedro foi lá, olhou. E não caiu, né? Não caiu na malandragem do goleiro da equipe do Cruzeiro. Ele foi lá e chutou pro canto esquerdo, aonde o goleiro do Cruzeiro estava. E o goleiro do Cruzeiro foi pro canto direito, pensando que o Pedro ia cair nessa. E aí, nisso, acabou que o Pedro deslocou o goleiro da equipe do Cruzeiro e assim fez o segundo gol. E pronto, foi isso. Isso por parte do Flamengo, né? Terminou aí a participação do Flamengo na partida. Assim posso dizer. Segundo tempo, o Flamengo entrou praticamente na mesma vibe, daquele jogo morno, sem tanta criatividade. E o Cruzeiro começou a pressionar, né? Começou a criar jogadas. No começo do Cruzeiro também foi bem ruim, o time estava bem mesmo apático, mas depois disso foi pro abafa, foi pro desespero. Criou várias oportunidades de gol. O Cruzeiro merecia até fazer um golzinho aí na partida. Porque o segundo tempo do Cruzeiro foi muito bem. Foi muito bom. Desculpa. Então foi muito bom o segundo tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro pressionou bastante o Flamengo, empurrou o Flamengo ali pro seu campo defensivo. E tudo apresentava que o Cruzeiro iria fazer um gol. Mas pecou muito na finalização e também parou nas defesas do goleiro Rossi. Que, sinceramente falando, o Rossi é um episódio à parte desse jogo, porque a gente... É difícil dizer como que foi a participação do Rossi nesse jogo. O Rossi teve uma... Vou ser sincero, teve uma boa participação e também, ao mesmo tempo, não teve. Como assim? Teve lances em que ele salvou o Flamengo. Salvou mesmo. Principalmente, teve um lance ali no primeiro tempo, né? Em que teve a cabeça do jogador da equipe do Cruzeiro, a queima-roupa, e foi lá e salvou, fez um milagre, salvando o Flamengo de levar um gol. E no segundo tempo ele teve uma boa atuação, né? Salvou algumas bolas ali, evitou o gol da equipe do Cruzeiro. Mas, sinceramente falando, teve alguns lances que ele falhou. Teve algumas saídas de bola que saiu errado. Teve alguns lances em que ele bateu roupa ali, em defesa, em que poderia ter até feito de forma mais simples e mais fácil. Por exemplo, teve um lance ali que ele espalmou, né? Eu acho que foi tentar encaixar a bola. Acabou batendo roupa e quase que o jogador da equipe do Cruzeiro para lá e só empurra para o fundo das redes. Sorte que o defensor do Flamengo, né, foi esperto, olhou a movimentação do jogador da equipe do Cruzeiro e impediu que seria o gol da equipe mineira. E teve outros lances, né? Teve saída errada, que ele saiu ali errado, foi querer socar. Então, foi uma partida bem complicada de analisar o Rossi, porque, como eu falei, ele foi bem e ao mesmo tempo que não foi. Então, sabe, foi mais ou menos. A impressão que teve é que o Rossi estava meio inseguro, né? Debaixo das traves do Flamengo. Eu não sei se era o nervosismo pela estreia do Tite, né, sob o comando do Flamengo, ou não sei, né? Só que sei que hoje ele estava bem seguro. E nisso é que tá o problema, né? Porque o torcedor do Flamengo já tá com uma certa insegurança com os goleiros do Flamengo. Teve o Santos, que começou bem mal a temporada. Depois teve o Matheus Cunha, que até que ficou ali alguns momentos bons, né? Teve bons momentos debaixo da trave do Flamengo. Depois disso começou a falhar também bastante. E nisso começa a pedir a saída dele. Aí chegou o Rossi, né? Que também no começo não tinha oportunidade. Começou a ter. E parece que tá do mesmo jeito, né? Eu não sei o que tá acontecendo com os goleiros do Flamengo, que realmente tá complicado, né? Tô falhando bastante. E hoje quase que o Rossi realmente dá uma paçoca. Se ele tivesse pegado um desses gols a qual ele falhou, realmente seria bombardeado de críticas, né? E com certeza vai ser, né? Porque acho que o torcedor do Flamengo tá meio desconfiado ainda com ele, né? Mas assim, foi isso.
Cruzeiro realmente pressionou bastante o Flamengo. O Flamengo que também teve muitas falhas defensivas, tá bom? O Davi Luiz, infelizmente, ele acabou se machucando, teve que sair de maca. E aparentemente realmente foi um lance mais sério, que ele saiu chorando lá do gramado. Então, parece que realmente o Davi Luiz vai ter que ficar um bom tempo de molho. Eu não sei, né? Até o momento a qual eu tô fazendo esse vídeo, eu não sei qual é a gravidade da lesão do Davi Luiz, mas aparentemente parece que foi algo bem grave, né? Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver se sai alguma coisa aí e que não seja algo tão grave assim, né? O Davi Luiz que não teve uma boa participação da partida, tá bom? Teve alguns lances que ele falhou, mas é aquela coisa, né? O Davi Luiz já é um jogador já que já tá em reta final de carreira, né? Um jogador que já não tem mais aquela mobilidade como era antes, não tem aquela explosão, né? Já é um jogador que já tem uma certa idade, vem falhando bastante com a camisa do Flamengo. Os torcedores do Flamengo já pedem até a saída dele, da equipe. Então é um jogador que realmente já não é mais aquele que passava uma certa confiança no setor defensivo das equipes a qual ele passou. E assim, todo mundo foi mal, né? Inclusive teve a entrada do Fabrício Bruno também, que foi mais ou menos também, né? Acho que o da Fabrício Bruno, assim, também foi mais ou menos também, não foi um jogador também tão ruim assim, mas também não foi bem. Não foi bem, né? Foi mais ou menos. E assim, né? Como eu falei, todo mundo do Flamengo hoje estava bem mesmo, bem meia boca, bem mais ou menos, né? Eu sinceramente não gostei da partida do Flamengo de forma geral. O primeiro tempo já foi ruim do Flamengo, o segundo tempo acho que foi pior. Como eu falei, o Cruzeiro acuou o Flamengo no segundo tempo. E o Tite vai ter muito trabalho, hein? Vai ter muito trabalho, principalmente para ajeitar esse setor defensivo do Flamengo. Que eu, como falei, hoje, apesar de não ter sofrido gols, mas realmente teve várias falhas durante a partida. Várias falhas. Então, realmente, o Tite precisa realmente verificar e consertar. E como eu falei, né? É muito cedo para criticar o Tite. Eu sei que tem torcedor que tem birra com o Tite por conta da seleção brasileira. Eu sei. E muita gente aí do Flamengo não queria o Tite comandando a equipe rubro-negra. Eu sei. Muita gente aí que torce, né, para o Flamengo, que eu acompanho em rede social, que acompanho canais no YouTube, e é quase que 100% de certeza que a maioria dos torcedores do Flamengo não gosta do Tite. Mas não dá para usar essa birra que o torcedor tem contra o Tite para justamente como dizer, detonar o cara no seu primeiro jogo. Não dá para detonar. O Tite é ruim, tá vendo? Não é para o Flamengo ter contratado o Tite, é para ter tentado o Dorival Júnior, é para ter tentado o Jorge Jesus, o Jesus de volta. Então, tem torcedor que vai ficar com isso na rede social. Tite é ruim, Tite é retranqueiro, Tite é isso aqui. Mas, cara, não dá pra falar qualquer coisa do Tite nesse primeiro jogo, né? Ele teve uma semana de trabalho, teve, ok, legal, mas não dá pra implementar toda uma filosofia de jogo comente uma semana, né? Não dá. É bem complicado. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, que esse Flamengo ainda tem resquícios do trabalho do Sampaoli, do que o Sampaoli fez ali, né? Eu sei que o trabalho do São Paulo foi bem ruim, que não tinha padrão tático nem nada ali, mas ainda tem muita coisa aí que é resquício do trabalho dele. Então, o time ainda vai ter que pegar e tentar tirar isso tudo que o São Paulo deixou para poder, sim, implementar a filosofia de jogo dele. Então, vai levar algum tempo. Então, o torcedor do Flamengo também precisa entender isso, porque não é com um jogo, pronto. Tira o Tite, contrata outro treinador, e pronto. E vai ajudar o Flamengo a jogar bem novamente. Não é desse jeito. O Tite vai ter muito trabalho ainda com essa equipe. Vai ter muita coisa a se consertar. Porque realmente o Flamengo não jogou bem hoje. Realmente foi um time bem morno, bem apático. Que conseguiu o resultado, conseguiu 2-0, um resultado importante para o Flamengo. O Flamengo volta novamente a sonhar com o título brasileiro. E novamente volta ao G4, né? Tá na terceira colocação e buscando realmente uma vaga direta para a Libertadores. Então, resultado importante para o Flamengo. Cruzeiro, sinceramente falando, hoje não jogou nada. Não gostei do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro no primeiro tempo foi bem ruim mesmo. Bem mesmo, um time bem apático. E olha que tava jogando dentro de casa, hein? Mas, assim, o Flamengo pressionou mais o Cruzeiro no primeiro tempo do que o próprio Cruzeiro
Tava jogando em casa, né? Tava jogando em casa com o apoio da torcida, também teve mais posse de bola. E o Cruzeiro ficou ali, né? Apático, sem às vezes saber o que fazer com a bola, pegava a bola, recuava a bola. Assim como foi mesmo. Como foi, o primeiro tempo foi bem fraco de ambas as equipes. O segundo tempo do Cruzeiro foi até que bom, como foi, jogou bem, até porque precisava do resultado, então não poderia ficar naquela como, morosidade, né? Aquele sono todo como foi o primeiro tempo, porque precisava do resultado, até porque o Cruzeiro, pessoal, ele tá numa situação já começando a ficar complicada, porque a briga ali na zona do rebaixamento tá bem complicada, vai ser uma luta ferrenha das equipes para poder fugir do rebaixamento, porque olha, a briga ali embaixo tá bem complicada. Só para ter uma ideia, tem 6 equipes ali com a mesma pontuação. Deixa eu pegar aqui, só para confirmar para vocês aqui, como está a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, até para a gente não ir para os finalmente aqui do nosso pós-jogo, né? É o seguinte, vamos lá. Olha só para vocês terem uma ideia. Aqui, vamos mais correto aqui. Ó, o Cruzeiro, nesse exato momento, tem 31 pontos e está na 14ª posição. Para vocês terem ideia, o Santos, que abre ali a zona do rebaixamento, tem 30 pontos. Assim também como o Goiás. Então, Goiás, Santos, Vasco, tem tudo 30 pontos. Aí tem Corinthians, Cruzeiro, Bahia e também o Internacional, hein? O Bahia, Cruzeiro e Corinthians tem 31 pontos. Então, se você perceber, só é um pontinho para o primeiro que está ali na zona do rebaixamento, que é justamente o Santos. Então, uma derrota pode mudar todo esse cenário aí de rebaixamento. Então, o Cruzeiro também está numa situação bem delicada. Então, se não abrir o olho, pode perceber que estão se aproximando ali da zona do rebaixamento. Então, se vacilar novamente, pode acabar novamente entrando na zona do rebaixamento. Então, é complicado, né? Porque o Cruzeiro acabou de chegar na Série A. Então, o Cruzeiro realmente precisa acordar, porque senão realmente, no final das contas, pode acabar sendo rebaixado. Então, é algo realmente que precisa ser visto pro Cruzeiro para poder realmente tentar sair dessa zona. Engraçado, né? Que o Cruzeiro começou muito bem o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou ali na ponta ali, nas primeiras colocações, e parecia que o Cruzeiro iria brigar por algo mais sério, né, no campeonato, mas começou a caiu de rendimento. Obviamente é uma equipe que tem uma equipe bem modesta, né, tem jogadores bem modestos, né, uma super equipe, mas sinceramente falando, também não dá para ficar nessa situação, né, é bem complicado. Então o torcedor do Cruzeiro realmente está com uma pulga atrás da orelha, realmente até com o trabalho do Zé Ricardo, porque realmente tá começando a complicar pro lado do Cruzeiro. Então vamos rapidamente aqui para a classificação, para vocês poderem conferir como que tá a situação do Campeonato Brasileiro nesse exato momento. Então vamos lá. A gente tem o Botafogo na primeira colocação com 58 pontos. Em segunda a gente tem o Bragantino com 49. Em terceira a gente tem o Flamengo com 47 pontos, tá na terceira colocação. Em quarta a gente tem o Grêmio com 44. Em quinto a gente tem o Palmeiras com 44 também. Em sexto a gente tem o Atlético Paranaense, o Furacão também tem 44 pontos. Em sétimo a gente tem o Galo, o Atlético Mineiro, que venceu hoje o Palmeiras, tem 43 pontos. Em oitavo a gente tem o Fortaleza, que perdeu para o Vasco e tem 42 pontos. Em nono a gente tem o Fluminense, que tem 41 pontos. Em décimo a gente tem o Cuiabá com 36 pontos. Em 11º a gente tem o São Paulo com 35 pontos. Em 12º a gente tem o Internacional com 32 pontos. Em 13º a gente tem o Bahia com 31 pontos. Em 14º a gente tem o Cruzeiro com também 31 pontos. Corinthians também tem 31 pontos, está na 15ª posição. Aí, em 16º a gente tem o Vasco com 30 pontos. 17º, já abrindo a zona do rebaixamento, a gente tem o Santos com 30 pontos. Em 18º a gente tem o Goiás com 30 pontos. 19º a gente tem o Coritiba com 20 pontos. E na 20ª colocação a gente tem o América Mineiro com apenas 18 pontos. Então assim, Coritiba e América Mineiro... Desculpa, nossa, quase que não sai. Coritiba e América Mineiro, praticamente, sinceramente falando, já estão quase que rebaixados, né? Então,
Já temos 2 vagas aí para a Série B, quase que é garantida, né? Pode só confirmar matematicamente, né? Mas sinceramente falando, acho que as duas equipes já estão já com um pezinho já na Série B. Aí é que tá o detalhe, a gente tem 2 vagas aí em aberto, que nesse exato momento são do Goiás e do Santos. Mas, como falei, tá uma disputa bem acirrada aí para essa luta do rebaixamento, porque Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Internacional estão ali próximos. Por exemplo, o Internacional só tem 2 pontos à frente do Santos. E o Cruzeiro, que perdeu hoje, tem apenas 1, né? Então, realmente vai ser uma briga bem complicada aí para ver quem vai escapar da zona de rebaixamento. Como eu falei, tem 2 vagas. Então, vamos ver quem é que vai ficar com essas 2 vagas. 2 vagas que ninguém quer ver, quer ter, né? Então, assim, né, pessoal? Para encerrar, resumindo, bom resultado do Flamengo. O Flamengo venceu bem o Cruzeiro, bem no sentido de resultado, tá bom? Resultado bom pro Flamengo, resultado importante, jogando fora de casa. Mas, em termos de futebol, o Flamengo não apresentou evolução. Foi uma equipe muito apática hoje, não teve evolução. Mas tem um porém, como eu falei, é cedo demais para poder criticar o Tite. O Tite começou agora o seu trabalho, é um trabalho ainda que não tem fruto algum, não tem, como fala, não tem uma cara do Tite ainda. Então não tem como a gente criticar o trabalho do Tite ainda. É preciso esperar passar o tempo para poder ver se realmente o Tite vai vingar no Flamengo ou não. Mas que ele vai ter trabalho, ele vai ter muito trabalho para poder ajeitar essa bagunça que ficou o Flamengo. E o Cruzeiro precisa acordar, abrir os olhos, porque realmente já está começando a ficar ali próximo de uma zona ali bem perigosa. Como eu falei, só tem 1 ponto à frente do Santos, que é o primeiro clube ali que abre a zona do rebaixamento. E também tem 1 ponto à frente do Goiás, né? Que também está na 18ª... 18ª não, desculpa. Está na 18ª colocação. Então, realmente, é uma situação bastante complicada para o Cruzeiro, que hoje também vacilou demais. Teve muitos erros defensivos, muito mesmo. E não pode. Acho que o Zé Ricardo também vai ter muito trabalho para poder ajeitar essa equipe do Cruzeiro. E eu aposto que tem muita gente já pedindo que o Zé Ricardo já seja demitido, né? Estão pedindo a saída já do Zé Ricardo, porque realmente o Cruzeiro não vem jogando bem. Tá tendo partidas bem apáticas, bem abaixo realmente do que se espera. Como o Cruzeiro tem uma equipe modesta, não dá também para exigir grande coisa do Cruzeiro, mas também não é uma equipe para ser rebaixada. Então o Cruzeiro precisa abrir o olho, porque senão realmente, se piscar o olho, já tá na zona do rebaixamento, porque as equipes que estão ali embaixo estão começando a ganhar pontos. Foi uma rodada onde, tirando o Santos, né, que eu acho que o Santos foi a única equipe ali de baixo que perdeu hoje, perdeu pro Bragantino, mas de resto, não, teve o Curitiba também que perdeu, a Mega, mas assim, essas equipes assim da 18ª e 17ª rodada que estão ali, 18ª e 17ª colocações aí que estão brigando ali pra sair da zona do rebaixamento, foi o único que perdeu, foi justamente o Santos. De resto, o Vasco venceu, o Corinthians vai jogar contra o Fluminense, né, para poder fechar a rodada. Então realmente é complicado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nosso pós-jogo. Pessoal, mais uma vez, desculpa por a gente não conseguir narrar a partida do Flamengo contra o Cruzeiro até o final. A gente teve erros de internet que acaba atrapalhando aqui a transmissão. Como eu sempre falo para vocês, infelizmente, é algo que acontece aqui, né? Atrapalha muito. Uma coisa que me deixa bastante bravo é quando tem esses erros, né? Que acaba atrapalhando toda a transmissão. Como foi, tem queda na internet e acaba atrapalhando a transmissão, porque trava aqui o programa onde eu faço as lives, faço os vídeos. Trava também a transmissão onde eu acompanho os jogos. Então fica bem complicado. Então é uma coisa que me irrita bastante. Mas é uma coisa que a gente tem que superar para poder a gente tentar evoluir, né? Infelizmente a gente passa por essas adversidades que a gente tem que saber contornar para poder a gente seguir em frente. Tá bom, pessoal? Mais uma vez peço o seu like, tá bom? Like de vocês aqui para poder me apoiar. Muito importante o like de vocês, tá bom? Porque ajuda a divulgar, a mais pessoas conhecer aqui o canal, tá bom? Então deixa o like de vocês, não esqueçam, pessoal. Muita gente acompanha os vídeos aqui no canal, mas esquece de deixar o like. Também muita gente é novo aqui, cai de paraquedas aqui no canal por conta do conteúdo, assiste os vídeos. Às vezes gosta, não sei se gostam ou não. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do canal.
mas esquece de se inscrever no canal. Então, pessoal, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, é 0800, você não paga nada e você curte um conteúdo bacana aqui de futebol, tá bom? Vai ter novidades aqui no canal, tá bom? Até como falei, por conta do recesso aí do futebol que tá chegando no final do ano, vai ter muitas novidades aqui no canal. Então, esperem que vai ter muita coisa legal aqui no canal acontecendo. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também de acionar o sininho de notificação, porque muitas vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então você aciona o sininho, você é notificado de todas as novidades aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!